Olá, bem-vindos, bem-vindas ao Cultura em Foco do Instituto Legos. Roseli Gimenez sempre trazendo aqui novidades para vocês na cultura, principalmente. Então, hoje eu vou falar sobre uma obra, a Identidade. É, A Identidade é um livro de Milan Kundera, que foi publicado em 1997, e no Brasil foi apresentada pela Companhia das Letras na seleção Companhia de Bolso em 2009. O autor, Milan Kundera, publicou várias outras obras de sucesso. Mas o livro A Insustentável Leveza do Ser, de 1983, é considerado o maior deles. O escritor, apesar de ser, à época, tcheco, ele naturalizou-se francês e o seu falecimento foi em Paris em 2023. Bom, a identidade, né? Esse é sempre um tema caro às questões psicanalíticas, embora Freud tenha apontado o termo identificação, não identidade. Identificação que pode corresponder à identidade no caso dessa obra do Milan Kundera, no sentido em que corresponde ao conceito freudiano de uma manifestação afetiva ligada a outra pessoa. Na sociologia, sabemos, o termo identidade refere-se às características do grupo social no qual o indivíduo está inserido. No caso da psicanálise, e na leitura do psicanalista Jacques Lacan, essa questão da identidade refere-se ao nome que vale por uma função distintiva na própria materialidade sonora da palavra e, portanto, cuja função para o sujeito na linguagem é nomeá-lo, não é? Esse nome, diante de uma bateria significante. São várias os significantes, são vários aqueles que se referem à identidade. Diante desses conceitos e o que se observa nessa obra Identidade de Milan Kundera, o que a gente pode observar? Muitas passagens apontam para o conceito de identidade, como é o caso do trecho dessa edição, a página 43, em que a personagem Chantal apresenta uma fala sobre um feito que, sobre um feito não, desculpe, sobre um exemplo de um feto que, ainda no ventre materno, consegue acrobaticamente uma pulsão sexual. E aí, esse é um fato interessante, porque já há uma identidade aí desse feto com uma pulsão que é sexual. Ou ainda a página 25, quando também Chantal discorre sobre a questão de ter duas caras, uma brincalhona, quando está com o companheiro, o personagem Jean-Marc, e uma outra séria, quando ela está no trabalho. Nítida é também a questão da identidade pelo momento da menopausa em que se encontra Chantal. O seu desconforto é tal com os calores, não é? Que de fato ela se sente uma outra pessoa. Há também uma passagem, à página 49, em que Jean-Marc aponta o momento mágico em que um homem escolhe sua profissão.
Ele dá alguns exemplos: promotores, professores, as pessoas das ciências humanas. E para todas essas possibilidades, ele coloca dificuldades dessas profissões, que acabam interferindo nas questões de identidade. E ele faz observações de como essas escolhas revelam a nossa identidade. Bem, esse, segundo Freud, identificação revela a manifestação afetiva em relação a outra pessoa. É possível ver na obra em questão a relação, a própria relação entre esse casal, Chantal e Jean-Marc, uma relação inequívoca de afetividade e dependência. Para entender melhor, um pouco melhor essa questão da identidade, aqui no canal, no Cultura em Foco do Instituto Legos, há, e para acompanhar pelo Instagram ou pelo Facebook, eu anotei o link, mas é um vídeo que se chama Identidade. É um comentário que nós fizemos sobre o filme Identidade e que dá bem a ideia do que o termo muitas vezes representa no cinema, na literatura, na arte. É interessante, não é? E é sempre bom a gente conhecer um pouco sobre essa terminologia social, psicológica ou psicanalítica. Bem, o Cultura em Foco vai ficando por aqui, não é? Sempre esperando por vocês na nossa, no nosso próximo encontro. Até logo mais.